Você me prometeu apartamento em Ipanema, iate em Botafogo, sem ênfase no esquema, quarto milionário, fome e mulheres. Minha música não importa, o importante é a meta. Quer dar fama e você. E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bem? Bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. Esse vídeo a gente vai falar sobre o Renascimento, tá? Sobre o período que a gente está no fim da Idade Média, né? Na baixa Idade Média, quando começa a renascer as cidades, renascer o comércio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro a gente vai falar sobre a expansão comercial ou renascimento comercial. Com mais tecnologia se produz mais comida. O excedente pode ser trocado e mais tarde comercializado. Então, antigamente a comida estava ali dentro do feudo, produzia-se só o que precisava dentro do feudo. Agora com mais tecnologia, o arado, o moinho hídrico sendo usado, moinho hidráulico, né, sendo usado, o arado movido ao animal, mais algumas técnicas de rotação de terra. Então começa a se produzir, começa a se ter mais comida. Com mais comida começa a ter excedente, ou seja, sobra de comida. Com sobra de comida começa a se trocar e depois de um tempo começa a se comercializar a comida que sobra. Com as cruzadas, o comércio do Mediterrâneo é retomado. Então, com as cruzadas, as pessoas começam a chegar ao Oriente. O Oriente tem a característica, né, do comércio, né, o árabe, esses grupos, né, até hoje a gente brinca, né, hologínia, né, a questão do comércio, a questão do vender, isso está muito ligado ao povo árabe. Quando as cruzadas chegam àquela região, o comércio ele é retomado meio que naturalmente. Quando muitos cruzados voltam, fica mais claro que não há possibilidade de viver aquela vida presa dentro de um feudo, né? Quando as pessoas voltavam das cruzadas, muitos feudos já tinham até acabado, mas mesmo que o feudo não tivesse acabado, ele não conseguia, né? Ele teve uma liberdade, ele foi um homem livre, ele lutou, ele viajou, ele não consegue mais ficar preso a um pedaço de terra. Se a gente pensar o servo dentro do feudalismo, ele vive quase como um escravo, né? Através de um juramento que ele fez, ele está preso ao senhor feudal. Ele não consegue mais viver preso a um senhor ou um pedaço de terra. Ex-cruzados resolveram comercializar pela Europa artigos que chegavam pelo Mediterrâneo, via os italianos, artigos que eram escassos na Europa, como temperos, comidas, vestimentas, calçados. No caso Itália, e Gênova e Veneza eram os grandes pontos de comércio aonde chegavam as coisas. Esses caras passaram a ser chamados de bufarinheiros, começavam a negociar entre os feudos e cidades europeias. Todos queriam seus produtos. Para atravessar as estradas era bastante perigoso. Os mercadores se organizavam em caravanas. Tornou-se uma atividade muito lucrativa. Então os comerciantes, cada um com seus produtos, se organizavam e iam de feudo em feudo fazendo comércio. Vamos falar agora do renascimento urbano. Os comerciantes perceberam que não era possível fazer comércio só dentro dos feudos. Então os comerciantes começaram a se organizar. Revitalizaram as antigas cidades europeias que desapareceram durante as invasões bárbaras, período que nós chamamos de Alta Idade Média. Próximo aos feudos, né, perto da ponte, né, você lembra lá dos desenhos, né, tem o desenho do Pica-Pau que abria a ponte, em volta tinha aquele rio. Aquela ponte, segundo alguns livros, era chamada Burgo. Então, próximo às pontes, eles se reuniam, eles faziam reuniões de comerciantes, né, e prestadores de serviço, como ferreiros, sapateiros, ourives, marceneiros. Surgiram também tabernas, hospedaria. Isso ocorreu também no entroncamento de estradas. Então, uma estrada ligando vários feudos, ali começou a formar entroncamentos, reuniões, onde ficavam ali comerciantes, sapateiros, ourives, marceneiros. Primeiro esses caras, nesses entroncamentos de estrada, fizeram feiras. Depois de um tempo, essas feiras se tornaram grandes e viraram cidades, né? A feira mais importante é a feira francesa, lá da cidade de Champagne.
E aqui, quando eu falei que os comerciantes se juntavam na porta dos feudos, os burgos, por isso os comerciantes passam a ser chamados de burgueses, porque ficavam na porta dos feudos, onde havia a ponte, que era chamada de burgo, por isso burgueses. Burgo, né, virou nome de cidade, né? Joanesburgo, outras cidades aí pela Europa que tem burgo no nome. Vai virar cidades de comerciantes, tudo que tiver burgo. Nas cidades passou a existir atividades de lazer, como espetáculos de artistas, malabares, festas religiosas, competições. Para os nobres e senhores eram vendidos produtos mais sofisticados, como especiarias, tapetes, perfumes. Para os servos, geralmente se negociavam ferramentas que eram trocadas por produtos locais e renegociado mais para frente. Então vamos lá. As cidades, né, viram um lugar de lazer, de espetáculo, né? Então você tinha lá a luta, tinha espetáculo de malabares, né? Essas lutas de cavalo que eles iam com aquelas espadas, se cruzavam e tal. Para os nobres eram vendidos produtos mais sofisticados, eles falam aqui tapetes, perfume, e para os servos, isso é legal de pensar. Para os servos eram vendidos muito mais produtos como ferramentas. E essas ferramentas eram trocadas por produtos locais. Então, produtos para que os feirantes pudessem comer, se abastecer. E muitos desses produtos, quando esse comerciante ia de um feudo para outro, era trocado, né? Tudo circulava: grãos, vinho, peixe, lã, pele, tinta, couro, animais, cordas, metais, madeira, vela, tempero, tinha basicamente de tudo. Surge então a burguesia, a nova classe social. Alguns burgueses viveram uma vida simples, praticando um comércio de produtos de menor valor. Muitos enriqueceram e passaram a controlar o comércio de longe. Cada feudo ou cidade tinha sua própria moeda, que tinha que ser trocada nas casas de câmbio. Casas de câmbio. Então, de um feudo para o outro, tinha uma moeda num feudo, outra moeda em outro. Então, tinha que fazer a troca. Quando você vai viajar lá com a sua família para Disney, para os Estados Unidos, você tem que trocar o dinheiro daqui, o real, por dólar. Você faz isso na casa de câmbio. Foi nessa época que surgiram as casas de câmbio, onde se trocavam as moedas. Os empréstimos de dinheiro a juros também surgem nesse momento. Como fica claro, surge aí os bancos. E que fique mais claro ainda, feito por judeus. Dentro da fé católica, o lucro, a não ser para a igreja católica, o lucro é algo errado. Então, o católico não podia fazer negócio, né? Negócio com fins lucrativos. Então, quem pode fazer, que não é católico, é o judeu. Por isso a gente fala até hoje, né, que os judeus são os ricos, são os donos dos grandes bancos do mundo, né? Até aí, já entrando na questão da Segunda Guerra Mundial, Hitler, né? Vamos falar que os judeus são os culpados da ganância, da riqueza, da diferença social no mundo, tal. Desde essa época, os judeus já ganham dinheiro e isso vai causar muitos problemas para eles depois. Vamos falar um pouco sobre as corporações de ofício, né? As corporações de ofício controlavam o comércio, controlavam a produção, a qualidade e o preço dos produtos, controlando inclusive a entrada de novos artesãos na cidade. Então, cada cidade tinha a sua corporação de ofício e dentro de uma cidade só podia trabalhar quem fazia parte da corporação. Dentro da loja ou do comércio, enfim, tinha uma certa hierarquia. O mestre, no caso, era o dono da oficina, né, o que sabia o ofício melhor do que ninguém. Nós temos um mestre aqui. Os oficiais, né, eram os empregados mais experientes. Os oficiais ainda não eram mestres, mas eles eram os caras mais experientes. Jornaleiros, que trabalhavam por jornada, né, trabalhavam um determinado período. Então, se tinha muita encomenda, pessoas eram contratadas para fazer o trabalho. Por isso, jornaleiro, no sentido de jornadas. Por fim, o aprendiz, jovens que estavam aprendendo uma profissão. Para um oficial, este cara que se tornar mestre,
ele deveria fazer uma obra-prima, né? Um objeto que seria analisado por outros mestres e só assim ele poderia se tornar mestre também. Então, o oficial, que era o trabalhador mais experiente, ele não virava mestre à toa, ele tinha que fazer, por exemplo, se ele trabalhava com espadas, ele tinha que fazer uma espada mais perfeita que vários mestres iam olhar, e aí se essa espada fosse realmente perfeita, ele ganhava o título de mestre. Se não, ele ia se tornar um oficial a vida inteira, né? O oficial é o cara que sabe o ofício, oficial ofício, tá? Fica bem claro isso aí. Clero e nobreza se transformam. Embora tanto nobres quanto o clero tivessem relações com a burguesia, ambos não aprovavam as mudanças trazidas por eles. Os nobres, no caso que eram os senhores feudais, perderam trabalhadores que foram para as cidades, e os que ficaram começaram a exigir pagamento em moeda pelo seu trabalho. Antes o servo não tinha salário. Agora, porque tem comércio, ele precisa de dinheiro, então ele quer moeda, ele quer receber salário. Já a igreja, por medo de perder seus fiéis, que se dedicavam mais a enriquecer do que frequentar a igreja, desta forma perder também parte de suas riquezas, passaram a condenar a riqueza excessiva. É uma questão católica até hoje, né? Pessoas mais católicas, assim, elas tratam a riqueza como uma vergonha, né? Você conhece lá o cara que é muito católico, que é rico, tem 3 carros, você fala, deve ser legal ter 3 carros. Não, são 3 carrinhos. O cara tem lá uma fazenda enorme, você fala, nossa, que fazenda legal. Você fala, não, é uma terrinha e tal. Porque dentro da igreja católica a riqueza é razão de pecado, né? A luxúria, né? Luxúria é isso. Eu não sei os pecados capitais, desculpa. Cidades. Para terminar, a gente falou aí que as cidades se formaram do entroncamento de estradas, a gente falou que as cidades se formaram na porta dos feudos, mas as cidades também se formaram a partir das igrejas. Gente, as igrejas levavam de 70 a 100 anos para ser construída. Então, em volta da igreja, o cara ia lá construir a igreja, ele precisava ter um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para comprar coisa, um lugar para comprar roupa. Então, em volta da igreja começa a existir comércio. Só que os comerciantes precisam morar nessa região. Então, muitas cidades vão se formar em volta da igreja. Por quê? Em volta da igreja você tem o comércio e em volta do comércio você tem as casas. Isso você tem muito comumente numa cidade interior, né? A igreja é o centro, a igreja a matriz é a base, em volta você tem aquelas 4 ruas ali de comércio e em volta disso você tem a cidade que se forma, né? Então essa tradição das cidades se formarem em volta da igreja veio também desde lá da Idade Média. Ok, galerinha? Valeu, beijo, tchau. Fui.